Estamos tratando da matéria de hermenêutica, interpretando as escrituras sagradas, edições Ibad, autora a saudosa Doris Lemos. Página de número 83, figuras de linguagem nos evangelhos. O intérprete da Bíblia deve atentar sobre o uso dos termos e buscar entendê-los com base no contexto histórico, o significado, no contexto histórico, no caso. Nos evangelhos, por diversas vezes, os escritores transcreveram as palavras de Cristo. Frequentemente, o mestre ensinava por parábolas. No entanto, ele utilizou diversas formas de ensino. Exemplos, tem vários: Mateus 5, 29 e 30, Mateus 6, 21, Mateus 7, versos 7 até 8. O Sermão do Monte em si é uma série de parábolas. Homem que escuta a minha palavra, edifica a casa na rocha. É uma figura de linguagem, o que Jesus quer dizer, o que ele quis informar. E não só ele, tem várias figuras de linguagem em toda a Escritura. E a gente deve entender o que é metáfora, o que é parábola, o que é símbolo, o que é literal, para fazer estamos falando de hermenêutica, para fazer uma fidedigna e fiel interpretação dos textos bíblicos. Isso é fundamental, é de muita importância no caso. Estudando paralelamente os evangelhos. É de suma importância que o leitor consiga ver os textos dos evangelhos de forma horizontal. Entenda essa linguagem. Isso significa averiguar passagens paralelas nos 4 livros, embora essa observação deva ser tratada com cuidado, visto que nenhum dos evangelhos pretendeu que o evangelho fosse lido em paralelo com os demais. O fato de existirem 4 livros do mesmo assunto no cânon significam que não devem ser lidos isoladamente. Claro, já citamos isso várias vezes. Evangelho é um só, existe apenas um evangelho, o evangelho é de Cristo, só que eles são vistos, por exemplo, pelos 3 evangelistas, o Mateus, o Marcos e o Lucas, são vistos de maneira quase que semelhante. Por isso o evangelho sinótico. Eles vão analisar muita coisa parecida de um evangelho para o outro. O evangelho de João é um pouco diferenciado. Então, nesse sentido, para se estudar os evangelhos, que falam de uma única pessoa, é um único evangelho, nós podemos sim analisar textos paralelos que confirmam, por assim dizer, o que ficou para confirmação dos textos do evangelho com textos paralelos. Não há problema nessa situação, no caso. E aqui na página 84, está aqui exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Um pequeno quadro ali embaixo, um pequeno gráfico, por assim dizer, com 3 colunas, que você vai entender de maneira detalhada o que é que eu estou dizendo. As narrativas nos evangelhos, página 85. Alguns eruditos destacam o aspecto histórico dos evangelhos. Na verdade, as narrativas tendem a funcionar de várias maneiras no entendimento dos evangelistas. As histórias dos milagres, por exemplo, não são registradas para oferecer lições de moral ou para servir de precedentes. Pelo contrário, funcionam nos evangelhos como ilustrações vitais do poder de Cristo instaurando o reino. Embora elas possam ilustrar a fé, ou seja, levar a fé, levar a crença pelo fato do que está sendo narrado nelas, o medo ou o fracasso de modo indireto. Essa não é a sua função primária. Função primária, evidentemente, é mostrar o poder de Cristo narrado nos evangelhos, porque as histórias que estão ali, evidentemente, são histórias reais, não é nada de fictício. Há uma lição aqui sobre, vamos tirar uma moral dele ter curado o leproso. Não, de fato, um leproso, literalmente falando, ele foi curado na descrição do evangelho. Aí não precisamos entrar nem no detalhe, a simbologia da lepra, o que ela significa, o que ela quer dizer, mas de fato, leprosos foram curados, mortos foram ressuscitados, pessoas
voltaram a enxergar. Jesus andou sobre o mar, houve multiplicação de peixe, multiplicação de pão, houve pesca maravilhosa, houve o ato de acalmar tempestades e ventos literais, demonstrando evidentemente o poder de Cristo, tá? Capítulo 5, a hermenêutica nas epístolas. A carta era um meio de comunicação usual nos primeiros séculos. Ela geralmente era composta de 6 partes: o nome do autor, do escritor, o destinatário, a saudação, a oração, um desejo ou ações de graças, o corpo e a saudação final. Basta a gente olhar atentamente uma das epístolas que veremos o texto exatamente neste formato. Seja epístola grande, epístola pequena, eles sempre serão apresentados nesse formato que eu citei aqui para vocês. As epístolas como respostas aos desafios da igreja primitiva. Num certo sentido, senhores, as epístolas foram escritas, evidentemente, para doutrinar a igreja. Os evangelhos apresentam Jesus, o livro de Atos ele mostra a expansão da igreja, como foi que ela se desenvolveu, e as epístolas elas servem, evidentemente, para doutrinarem a igreja. E claro que a gente vai encontrar várias coisas nas epístolas, como a gente já citou várias vezes, até em outras matérias, o contexto histórico das epístolas, temos que analisar isso para fazer uma hermenêutica correta. O método de estudo das epístolas, na página 89 aqui. Aqui eu quero citar um ponto para vocês. O que pode ser percebido acerca do destinatário, de quem se trata, seus problemas, suas atitudes, as atitudes do escritor, quaisquer informações mencionadas quanto à ocasião específica da carta, as divisões lógicas da carta, tudo isso tem que ser analisado para que de fato a gente faça uma exegese, uma hermenêutica correta no que tange respeito às epístolas, quer sejam as paulinas, quer sejam as epístolas de Pedro, as 3 de João, até a carta aos Hebreus também, a mesma forma deve ser analisada, por mais que a gente, eu citei Hebreus agora, por mais que a gente não sabe quem foi o autor da carta aos Hebreus. Página 91, tem uma questão para nossa reflexão. As epístolas são textos de suma importância para a formação doutrinária da igreja cristã, aquilo que eu já frisei. Entretanto, aprendemos a importância de sempre lembrarmos que esses escritos serviam como um meio de solucionar problemas específicos das igrejas locais no primeiro século. Com base nisso, como a compreensão da relatividade cultural nas epístolas pode afetar o modo de interpretá-las, o contexto cultural, evidentemente, da época das cartas de Paulo, vou pegar o apóstolo agora, é um contexto muito diferente da nossa atualidade, da nossa cultura, onde chega lá nos Estados Unidos, onde chega na China, onde chega no Oriente Médio. Hoje é um contexto muito diferente. Então devemos analisar isso também para que não seja cobrado das pessoas, vamos pensar assim, de forma doutrinária, aquilo que era cobrado mediante a cultura do primeiro século, do segundo século e assim por diante, tá certo? Isso não está ferindo em nada a inspiração da Bíblia, mas a Bíblia não muda, as pessoas é que mudam, a cultura é que muda, e aí sucessivamente. Unidade 3, seguindo regras na interpretação bíblica. O intérprete das Escrituras deve ter em mente que, ao lidar com os textos sagrados, não pode compreendê-los ao seu modo. Não é o que você pensa, não é o que eu penso, não é o que o teu líder pensa, o que a tua igreja pensa. É o que o autor está dizendo, simples assim, né? Então, para isso, a hermenêutica oferece métodos indispensáveis que facilitarão a busca pelo entendimento do real sentido das passagens bíblicas. Sempre frisando, não podemos deturpar aquilo que o texto está dizendo e aquilo que o escritor original desta ou daquela outra passagem, do livro que seja, quis dizer, e entender também quem eram seus destinatários. Eu vou frisar o que eu já frisei há minutos atrás. Não podemos cobrar de maneira doutrinária hoje das pessoas aquilo que tinha a ver com a cultura daquela época, como se a mesma, como se a mesma fosse a cultura de hoje. Os tempos mudaram.
Alguém pode ter acusado, não, peraí, você está relativizando, está sendo pragmático, de forma nenhuma. Evidente o que era cobrado. Igreja de Corinto, desculpe, estou tossindo aqui. Igreja de Corinto, as mulheres na igreja tinham que usar o véu. É um contexto cultural que não tem nada a ver conosco hoje, o uso do véu, por exemplo. Vamos fazer uma... Desculpe, terceira tossida aqui. Vamos fazer aqui uma classe diaconal só para cuidar das viúvas. Era naquele contexto específico. Hoje, a gente... Não é para parar de cuidar de viúva na igreja. Não, não é isso. A gente não levanta uma classe diaconal especificamente para cuidar de viúvas desprovidas de assistência até alimentícia da igreja. Não é o caso. Citei duas situações, tem várias situações que culturalmente era para aquela época e não é para hoje, simplesmente assim. Capítulo 1, página 95, a responsabilidade do intérprete das Escrituras. Primeiro, ao ler as Escrituras, o intérprete deve ter consciência de que ele está lidando com o livro que determina o destino dos seres humanos. Olha que responsabilidade, gente. E qual é a primeira dica que a nossa lição aqui está dando para ele, que o nosso livro está dando para essa pessoa? O auxílio do Espírito Santo ao intérprete das Escrituras. Eu vou abrir a boca e Deus vai encher. O Espírito Santo vai me revelar tudo agora, até como que se escreve em grego. Não é disso que nós estamos falando. Mas evidente que sim, o auxílio do Espírito Santo, da presença dele, comunhão com ele principalmente, é de fundamental importância. Como que uma pessoa, por exemplo, que não crê no Espírito Santo, vai ensinar sobre o Espírito Santo, que está muito bem documentado a existência, o poder, a graça, a glória, a presença dele nas páginas das Escrituras? Evidentemente que o auxílio do Espírito Santo é fundamental na arte da interpretação. Página 97. Cuidados necessários quanto à interpretação bíblica. Bom, os seres humanos afastados de Deus têm inclinação ao erro, sendo em determinadas situações resistente àquilo que é correto. A causa desse problema, às vezes, reside na incapacidade de julgar o que é certo e errado. Então, nesse sentido, desculpe, eu acabei colocando o dedo aqui, estava entrando uma ligação. Nesse sentido, evidentemente que a gente deve ficar atento a essa questão. Então, a interpretação correta das Escrituras é uma ferramenta útil para a pregação do Evangelho e a defesa da fé. Em contrapartida, alguns mestres podem se utilizar dos textos sagrados para justificar suas ideias, algumas até contrárias ao ensinamento de Cristo. Eu chamo isso de distorção, eu chamo isso de interpretação de conveniência, interpretação para se ajustar até inclusive uma ideia errada minha. Evidentemente que isso não se coaduna com uma real e verdadeira interpretação da palavra de Deus. O intérprete e a leitura diária das Escrituras, a Bíblia Sagrada é rica no seu valor e conteúdo. Há ensinamentos preciosos nesse livro. Ela é um verdadeiro depósito inesgotável de preceitos dos mais importantes para os seres humanos. Então, portanto, nesse ponto aqui, é de fundamental o ater-se, a resiliência e a constância em ler as Escrituras todos os dias. Mas não ler a Escritura de forma de soslaia, vou abrir onde abrir aqui, é Deus falando comigo, o que eu vou pregar, Deus confirmando isso ou aquilo. Não é dessa maneira. A Bíblia deve ser lida de maneira sistemática, de maneira responsável e, digo mais, todos os dias. O intérprete e a exposição das Escrituras. O estudante deve ser prudente no sentido de restringir sua interpretação e aplicação ao texto ao que o texto realmente fala. A ausência de cuidado nesse ponto provoca sérias distorções doutrinárias e, consequentemente, pessoas assimilando erros como se fossem verdades. E esse ponto aqui, o intérprete e a exposição das Escrituras. Eu li, interpretei, mas o que é que eu estou pregando? Eu estou pregando exatamente aquilo que eu estou interpretando? Essa é a questão levantada aqui. E uma questão para reflexão na página 100.
Observamos nesse capítulo a responsabilidade do intérprete das Escrituras e, por isso, ele deve se aplicar à leitura diária e sempre contar com o auxílio do Espírito Santo. Pensando nisso, como podemos promover programas de incentivo à leitura da Bíblia nas nossas igrejas nos dias atuais? Ou seja, precisamos ler e incentivar a leitura das Escrituras.